Olha, além da Polícia Civil, o Ministério Público vai investigar os atos obscenos praticados por alunos de medicina da Unisa durante um jogo de vôlei feminino. O caso só veio à tona depois de publicação de imagens nas redes sociais. Isso aconteceu em abril, durante um torneio universitário disputado em São Carlos, no interior de São Paulo, mas somente no último fim de semana é que essas imagens ganharam aí o Brasil. Não bastasse o episódio, novos vídeos mostram estudantes cantando o hino da Atlética, que usa frases misóginas e que podem ser classificadas como apologia ao estupro. O Thiago Muniz está por aqui para trazer os detalhes, as atualizações dessa história. Bom dia, Thiago. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É aquilo, quanto mais mexe, mais aparece, né? Representantes da Universidade de Santo Amaro se reúnem com o Ministério Público de São Paulo para tratar dos atos obscenos praticados por estudantes da instituição. A gente relembra o caso. Alunos de Faculdade de Medicina da Unisa ficaram pelados, baixaram as calças e simularam o ato de masturbação durante um jogo de vôlei feminino de um campeonato universitário, caso que aconteceu em abril na cidade de São Carlos, no interior paulista, mas só veio à tona nos últimos dias, quando os vídeos tiveram divulgação mais ampla na internet. A Unisa diz que expulsou até agora 7 estudantes que aparecem nas imagens. O reitor Eloy Francisco Rosa e mais 3 diretores estiveram ontem na sede do Ministério Público para explicar as medidas disciplinares que a universidade adotou. Mais detalhes do encontro, que contou com a presença do Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubo, não foram divulgados. Também nesta terça, a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, disse que pediu à promotoria que identifique um a um dos envolvidos e que tome as devidas providências. O caso também é alvo de investigação pela Polícia Civil e, nesse âmbito, o delegado de Investigações Gerais de São Carlos, João Fernando Batista, diz que, caso alguma vítima seja efetivamente identificada, os alunos poderão responder por um crime mais grave, aí podendo ser tipificado individualmente. O trabalho de investigação é no sentido de identificar esses alunos. A princípio, esses alunos são da equipe de futsal da Universidade Unisa e, inclusive, tem algumas notícias que dão conta que eles foram até expulsos da universidade, né? Caso consigamos identificar alguma vítima, eles também poderão responder pelo crime de importunação sexual, que é um crime mais grave. Bom, falamos aí das identificações. Agora a questão do hino. Assim como o próprio vídeo que mostra essas condutas em São Carlos em abril, apareceram outros, vieram a público outros, que mostram que o hino da Associação Atlética da Universidade de Medicina da Universidade Santo Amaro tem uma letra explícita com citações sexuais e palavrões. Eu não vou reproduzir textualmente o que ele diz, mas ele cita, por exemplo, a colocação do dedo na vagina de uma mulher. E também usa o termo na rima do pudendo. Pudendo é um termo que designa uma área do órgão genital feminino. E na rima do pudendo, rima com um outro termo, que eu não vou reproduzir, que diz respeito à fornicação. Estes são termos utilizados... Que elegância, o Thiago Muniz escreveu esse hino horrível. Né? Tem a letra aí, Thiago? Não precisa ler, não precisa ler, pelo amor de Deus, só quero dar uma olhada. Não mostra pra ele não, Thiago. Não mostra. Não lerei. Eu repasso daqui a pouco. Depois. Mas é o hino da Atlética. É o hino da Atlética, mas, ainda que seja o hino da Associação Atlética, é um hino que foi utilizado em ocasiões solenes, como, por exemplo, a colação de grau de uma turma de alunos realizada na Sala São Paulo, um dos principais palcos da música clássica de São Paulo, das grandes celebrações, e que foi palco da colação de uma turma do primeiro semestre de 2021. Esse hino é puxado por uma aluna, cantado por todos os outros, esse hino, com estes termos e com essas palavras, nesse momento solene, que depois foi sucedido pelo juramento de Hipócrates, que é o patrono da medicina na mitologia, né? E que dá conta aí das condutas de um médico que ele deve atuar na profissão. Portanto, antes deste solene juramento, a cantoria solene deste hino altamente educativo, para colocar uma expressão. Então, temos a investigação em andamento e à medida em que se verificam essas condutas praticadas em um determinado momento, vão aparecendo outras. O Muniz, a gente falava ontem no horário local,
Esse caso ganhou muita repercussão, né? O próprio Lula ligou para o ministro da Educação lá de Nova York para pedir providências. Então tá todo mundo muito indignado, querendo punição, querendo providências para já, como é que pode, como é que faz. E eu endosso tudo isso, tá? Acho que essa é uma cena que não pode acontecer em lugar nenhum, especialmente envolvendo estudantes de medicina, pelo amor de Deus. Tá? Então, aqui não vai nenhuma tentativa de minimizar o ocorrido. Agora, qualquer um que já tenha participado desses jogos universitários sabe que esse tipo de cena misógina, machista, é extremamente comum, bastante comum, tá? Os caras podem ter ido um pouquinho além nesse negócio aí da simulação de masturbação com o pênis pra fora. Mas cenas muito parecidas ocorrem em todos esses jogos universitários. A gente lembrava, a cara lembrou muito bem. Em 2010, ganhou repercussão o Rodeio das Gordas. Durante as festas nesses jogos universitários, em Araraquara, alunos da Unesp simplesmente montavam nas meninas como se elas fossem cavalos, de surpresa, sem que elas soubessem. E aí a brincadeira, entre aspas, era marcar o tempo para ver quem conseguia ficar mais tempo nas costas da garota. Esses caras foram julgados, inclusive, tiveram que pagar a cesta básica e tal. No mesmo evento também tem um vídeo de meninas e meninos mostrando o traseiro ali pro outro, alguns sem calcinha, sem cueca, também cenas de nudez. Não vai aqui um discurso moralista, apenas um alerta de que isso acontece com bastante frequência nesses jogos universitários, sem que, normalmente, isso ganhe tanta repercussão quanto no caso desses alunos da Unisa. Então um alerta aqui, e eu não acho que adulto tem que ficar sendo tutelado por pais ou pela reitoria, cabe à reitoria das universidades criar regras claras para o comportamento desses alunos e as atléticas e os DCS participarem de campanhas de conscientização e elas próprias se conscientizarem de que esse tipo de comportamento em 2023 não é mais aceito, graças a Deus. Né, para que a gente não tenha novas cenas deploráveis como essas no futuro, tá? Eu não estou dizendo que não é sério o que os caras fizeram, é seríssimo. O que eu estou afirmando é que isso é muito mais comum do que a gente pensa. Acontece bastante sem que isso ganhe tanta repercussão assim. Obrigado, Muniz. Eu que agradeço. Vale a pena a gente registrar mensagens de ouvintes? Tem várias mensagens de ouvintes. Estão ponderando o seguinte, aí eu vou ler, entendi, viu, Luiz Caldeira contém ironia aqui. Diz, olha, estamos preocupados com o hino de uma faculdade, mas adoramos as letras de funk. Viva a hipocrisia. Adoramos é muita gente, mas são coisas diferentes, né? São coisas diferentes, porque são estudantes que podem vir a se tornar médicos, que no futuro vão nos examinar, isso sobretudo para as mulheres. É extremamente sensível você ir a um médico, a um ginecologista, que num passado recente fez esse tipo de citação em público, usou esse tipo de hino na colação de grau, entendeu? Que fez esse tipo de gesto ali numa situação entre outros colegas. Então, é sensível e é diferente, na minha opinião, Luiz. Obrigada por você ter mandado essa mensagem. São ambientes diferentes, cara. Do ambiente universitário, né? Assim, claro, cara. Uma festa, né? Claro, uma coisa é você tocar essa música num baile funk, outra num batizado. Então, né? São ambientes completamente diferentes. A colação de grau na Sala São Paulo não é ambiente para esse tipo de composição, sei lá como é que eu vou chamar isso. Né? Acho que a relação aí é abacaxi comparar abacaxi com laranja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pois é.